mensagem mística das baratas que estão aí na sua casa? Número 1, reflexão sobre resiliência e sobrevivência. Opa, como assim, Aline? Primeiro lugar, as baratas são conhecidas por sua incrível capacidade de sobrevivência. Frequentemente, elas se adaptam aos ambientes mais diferentes e adversos possíveis, tá? Espiritualmente, a presença dela na nossa casa pode ser um lembrete da sua própria capacidade de resistir e superar desafios. Então, se você está precisando superar desafios e resistir, pode ser que as baratas apareçam para te lembrar exatamente do que tu precisa fazer daqui para frente, entendeu? Então, se você está passando por algum momento que seja um momento difícil, a barata pode ser um símbolo de que, assim como ela, você também tem a capacidade de se adaptar, você também tem a capacidade de resistir, de persistir, de seguir em frente e ir mais além. Então, se as baratas aparecerem na sua casa, Papai do Céu daqui a pouco tá mandando para você, sim, uma série de informações, de dicas e sinais para lembrar de você exatamente disso. Qual é a segunda mensagem? Iluminando o obscuro. Uou, como assim? As baratas são muitas vezes associadas à escuridão, ao desconhecido. E elas podem indicar a necessidade de olhar para esses aspectos ocultos da nossa vida, ou seja, para as sombras da nossa personalidade. Todos nós temos um eu superior e um eu inferior. E é óbvio que todo mundo quer ficar com as partes boas de si mesmo, a parte boa das outras pessoas também. Só que a gente precisa, neste momento, parar e olhar para dentro de nós. Que às vezes nós estamos diante de situações que nos pedem para rever a nossa vida e principalmente olhar para esse lado escuro que está dentro de nós e fazer essa grande virada, esse grande encerramento daqui para frente. Então esse é um ponto muito importante que as baratas trazem como uma grande mensagem para você. Terceira mensagem, alerta sobre o excesso também de você estar conectado a alguns objetos, conectado a algumas coisas aí ao teu redor. Então baratas são atraídas normalmente por restos, por sujeira. Então é importante você manter a sua casa limpa, olhar, daqui a pouco até ver se não está perto de um bueiro, e aí vem do bueiro também. Então a sua presença pode ser um sinal espiritual para você avaliar o que você estaria acumulando em sua vida, seja material ou emocional. Isso é muito importante, isso que a gente falou, hein? Muito sério. Então se a sua casa ou a sua mente está cheia de bagunça, é hora de fazer uma limpeza e se desapegar daquilo que não serve mais para você. Por isso que existe o alerta aqui do excesso e de um aprisionamento, conexão, apego mesmo àquilo dali. Porque se tá sobrando comida, por que tem tanta comida na tua casa? Se tá sobrando muitos pensamentos ruins, negativos na tua cabeça, por que isso não é hora de fazer uma limpeza e de encerrar isso? Então fica aqui essa dica para você. Então, após um período, por exemplo, tu tá parado, mais estagnado, com alguma dificuldade, a barata pode acabar surgindo na tua casa para indicar que é um período para renascer, para ter novos começos na tua vida. Então, você mudar esse pensamento para ir numa nova direção te ajuda perfeitamente a fazer isso. Entendido? Então, para tudo, presta bem atenção no que eu tô falando. Então, é hora de renascer em relação a alguma coisa. Aonde que você precisa renascer? Percebe qual é a área da tua vida que tá mais travada? Fica aqui a dica para ti. Outro ponto, avaliação das fundações. Como criaturas que muitas vezes habitam as fendas, os espaçozinhos assim que a gente tem, ocultos assim, as baratas podem simbolizar a necessidade de examinar e reforçar o que? As fundações da tua vida. Então, se você tem dúvidas sobre a solidez, por exemplo, de um relacionamento ou de uma carreira, a barata pode ser um lembrete para reavaliar e fortalecer as tuas bases. Uau! Você sabia disso? Fez algum sentido alguma das coisas que eu falei aqui para quem tá com baratas em casa? Vamos recapitular?
reflexão sobre a resiliência e sobrevivência, iluminando o obscuro, alerta sobre o excesso de apegos, avaliações das fundações. Qual deles mais calou fundo para você? Uma coisa é fato, todo lar, quando algum excesso aparece, alguma coisa sai do comum e do normal do dia a dia, tem alguma coisa ali, tem que ser olhado. E às vezes pode ser inclusive uma interferência energética que você não está se dando por conta. E aprender a limpar e a proteger a sua própria energia é fundamental. É fundamental você saber ter acesso a técnicas e ferramentas que transformem o teu lar num verdadeiro retiro de paz, de harmonia, que quando você volta daquele dia do cão, você se sinta reabastecido lá dentro, abraçado por essa energia. Então o teu lar muitas vezes está com uma energia doente, porque a gente não faz esse processo de limpeza. Se você quer aprender a fazer isso e preservar a energia, a saúde de você, das pessoas que moram na tua casa, teus bichinhos de estimação, o curso de limpeza e proteção energética é para você e eu vou deixar o link aqui embaixo. Me diz aí, o que mais que está acontecendo na sua casa que você gostaria de entender o motivo, o significado disso? Quem sabe as melhores pautas, essa aqui da Barata foi vinda de vocês? Coloca para mim aqui embaixo. Quem sabe vai virar pauta para um próximo vídeo, eu explico tudinho lá. Tudo que nos rodeia tem um significado. E quanto mais você vê isso presente na tua vida, quanto mais aquilo chama a sua atenção, mais existe algum ser, Deus, mestres, anjos, querendo se comunicar com você. Então, quais são os significados místicos, xamânicos do beija-flor? Primeiro, pequenininho, mas ele é poderoso. O que isso significa? Que embora seja um passarinho pequenininho, delicado, o beija-flor ele tem características incríveis e ele tem uma simbologia muito forte de força, de poder. Sabia disso? Opa! Então isso significa que você nesse momento possa estar sendo chamado a assumir o seu poder e a sua força, pessoal? Então as suas asas batem rapidamente, o que permite eles realizarem manobras únicas, voar em várias direções e com muita agilidade. Para os xamãs, o beija-flor representa a capacidade de superar obstáculos com determinação, com resiliência, apesar de seu tamanho aparentemente frágil. Olha que demais! Então essa crença incentiva inclusive as pessoas a reconhecerem a força interior que elas têm, mesmo que quando enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. Então para tudo, porque você está dando ali um aval. Esses seres de luz estão mostrando para você que você é muito mais forte do que você imagina. Acredite em você. Segundo significado muito forte, o mensageiro da alegria. Olha que demais! Então a presença do beija-flor é frequentemente associada a momentos alegres, de felicidade, a sua natureza colorida. Ele é extremamente gracioso, desperta sentimentos de encanto. Na espiritualidade, a aparição do beija-flor é interpretada com a mensagem de que tempos de alegria e contentamento estão a caminho. Opa, tem novidades a respeito disso se aproximando. Então a mensagem do beija-flor nos lembra que nós devemos buscar a felicidade nas coisas simples da vida, valorizar os momentos de prazer, de alegria, com quem estamos, aonde estamos nesse exato momento. Opa, fez sentido mais esse segundo item para você? Vai colocando para mim aqui embaixo que eu quero saber. Terceiro significado, o guardião da natureza. Uau! Os xamãs veem o beija-flor como um guardião da natureza, sabia disso? Sua vida está profundamente conectada ao reino vegetal, porque ele se alimenta do néctar das flores. Então, ao polinizar as flores enquanto se alimenta, o beija-flor desempenha um papel, crucial na reprodução das plantas e na manutenção, então, desse ecossistema que está perto de nós, que está ao nosso redor. Essa conexão, então, com a natureza nos lembra da importância da gente cuidar do meio ambiente.
de respeitar todas as formas de vida e estar em harmonia com o nosso planeta Terra. Então faz sentido isso para você? Você é uma pessoa que tem jogado papel pela janela, não está cuidando, está desperdiçando água, está desperdiçando comida, deixando as suas plantas morrer ao seu redor, não regando elas, não cuidando delas. Outro significado do beija-flor é a transformação, a renovação. O ciclo de vida do beija-flor, que passa por várias fases de metamorfose, simbolizado na transformação, nas renovações espirituais, olha que demais, essa renovação contínua da vida, ele mostra que o processo de se transformar em um ovo para uma ave magnífica destaca a capacidade de renascer, de se reinventar. Renascer e se reinventar. Na espiritualidade, então, a presença do beija-flor pode ser um lembrete de que as mudanças são naturais e necessárias para o nosso crescimento pessoal. E mudança implica encerramento de ciclo, faz parte da vida. Então ele nos inspira a abraçar a mudança e a deixar ir o que não serve mais, buscando constantemente crescer e evoluir como pessoa. E aí, você está num processo de mudança e apareceu o beija-flor por um acaso? Já percebeu que não é por acaso, não. É hora de encerrar esse ciclo? Sim. Próximo significado, amando com intensidade. Uau, como assim, Aline? A forma como um beija-flor bate as suas asas, rapidamente nos lembra que o amor pode ser uma força poderosa e muito intensa nas nossas vidas. A busca contínua do néctar das flores é uma metáfora, a dedicação, o esforço que nós devemos colocar nos relacionamentos e nas coisas que realmente importam para nós. Então o beija-flor nos incentiva a amar com paixão, apreciar cada momento de amor e não desperdiçar a energia com coisas superficiais. Outro, a conexão com o mundo espiritual. Devido à sua conexão de voar rápido, o beija-flor ele é visto como um símbolo de conexão com o mundo espiritual, com os reinos superiores. A sua aparência misteriosa, a sua presença súbita, que aparece, vai e volta, é interpretada como um sinal de que mensagens e orientações podem estar chegando do mundo espiritual para você, então fica atento. Então você acredita que quando você encontra um beija-flor em momentos especiais, pode ser um sinal de que nós estamos sendo protegidos, guiados pelos nossos guias espirituais. Uau, que demais, gente! Você sabia disso tudo? Me conta aqui qual deles está fazendo sentido para você. Outro significado é a sabedoria e a agilidade. Então essa agilidade do beija-flor em voar e coletar néctar requer, óbvio, muitas habilidades que a gente não vê nos outros passarinhos, não. Na tradição xamânica, essa agilidade é associada à sabedoria, à capacidade de encontrar soluções criativas para os nossos problemas. Então o beija-flor, nessa hora, vem nos lembrar que nós devemos ser sábios e flexíveis em nossas decisões, nos adaptando às mudanças da vida com graça e com inteligência. Me coloca aí desses 7 sinais aí, 7 significados do beija-flor, qual deles que está mais conectado com o que você está vivendo agora? E muitas vezes a gente recebe esses sinais, mas não sabe como implementar eles na vida. Se você é uma dessas pessoas, saiba que você precisa de ajuda. E se você quiser a minha ajuda terapêutica profissional, vou deixar um link aqui embaixo para você já agendar a sua consulta comigo. Cupins, pelo amor de Deus, quando os cupins chegam, o que o universo pode estar tentando te dizer que você não está se dando por conta? Eu trouxe aqui 5 motivos com significados espirituais, inclusive místicos, do papel e do motivo da sua casa daqui a pouco tá infestada de cupins e você não sabe nem explicar por quê. Primeiro significado, transformação e renovação. Olha, assim como os cupins, eles desintegram madeira,
materiais orgânicos, eles podem simbolizar a necessidade de transformar algo na sua vida ou de se renovar. Opa! Então, se você percebeu, por exemplo, cupins em uma parte específica da tua casa, talvez essa área represente algo na tua vida em que precisa ser reavaliado e transformado. Por exemplo, de repente os cupins apareceram no teu quarto de casal. O que precisa ser reavaliado e transformado na tua vida a dois? Ah, aconteceu no quarto do teu filho. O que precisa ser transformado, renovado na tua relação com o teu filho? Esse é o primeiro significado, primeira interpretação. Segundo tipo de forma de enxergar o excesso de cupins na casa. Revisão de fundamentos. Opa! Os cupinhos, eles frequentemente atacam fundações de uma casa. E isso pode ser um sinal para você reexaminar as fundações ou as bases da sua própria vida. Sejam elas nos relacionamentos a dois, sejam elas com base nas crenças, nos teus hábitos, alguma coisa precisa ser revista. Por exemplo, se os cupins estão na base da sua casa, talvez seja a hora de você reavaliar suas crenças fundamentais ou as relações que formam a base da tua vida. Então, se você tem isso, por exemplo, na base da tua casa, o que são os alicerces da tua vida? Os alicerces da tua vida, eles precisariam urgentemente serem revistos, ou seja, mudados. Transformar alguma crença, alguma coisa está te atrapalhando. E aí vem os cupins para justamente trazer esse recado para você. Você sabe, né, que a coisa quando aperta fica feio, o universo manda os seus representantes. E os cupins são uns deles. Terceiro significado, início de um outro ciclo. Os cupins, e quando eles destroem, eles também estão preparando o terreno para alguma coisa nova. Então, toda destruição antecede a algo novo que vai chegar. Então, pode ser um sinal de que é hora de deixar, sim, o velho para trás e acolher o novo. Olha que interessante. De novo, sempre observa onde está associado. Pô, Aline, tá na minha mesa de jantar, tá tomada de cupim. Como é que é a tua alimentação? Será que não é hora de encerrar a forma como que você se alimenta? Mudar a forma daqui a pouco que você tem a programação de olhar a comida como uma forma de se aliviar, uma forma de você encontrar aconchego que você não consegue encontrar em outros lugares? Se você respondeu que sim, é preciso reprogramar a sua mente para blindar mais as tuas emoções e ter um outro comportamento em relação à comida. Outro significado muito forte é a importância da prevenção. A presença dos cupins, eles podem nos servir como um lembrete para prevenir e cuidar de quem? De si mesmos, dos seus pertences, antes que outros problemas tomem conta. Então é como se você nesse momento precisasse olhar primeiro para você. Então, se por exemplo os cupins invadirem a tua biblioteca, ai meu Deus, nem fala, talvez seja uma mensagem importante para você proteger e preservar mais, por exemplo, o teu conhecimento e as tuas memórias. Então, sempre presta atenção. Onde que eles estão? Ali onde eles estão atacando, o que acontece naquele cômodo? O que acontece naquele móvel? Ali tem esse significado incutido. No momento que você percebe isso, você consegue entender os recados ocultos que estão ali por trás. Outro significado seria a reflexão sobre o apego material. Ter uma casa infectada pode ser uma chamada para refletir sobre o apego aos bens materiais e às enfermidades da vida. Então, se você perdeu, por exemplo, um item muito precioso para os cupins, tipo um baú que era da tataravó, um roupeiro que veio também como uma herança, pode ser um momento para refletir sobre o que realmente está importando na tua vida. O que de fato você está vendo ali, que daqui a pouco você está chorando, se lamentando profundamente, e é a hora de você, daqui a pouco, agradecer e rever isso tudo. Compreendido? Vamos aqui recapitular os 5 motivos principais
para os cupins estarem invadindo a sua casa? Número 1, transformação e renovação. Número 2, revisão de fundamentos. Número 3, fim de ciclo e início de outro. Número 4, a importância da prevenção. Número 5, reflexão sobre o apego material. Embora, gente, a infestação de cupim seja principalmente uma preocupação prática e estrutural, essas intervenções místicas, elas oferecem realmente uma visão diferenciada de um porquê e para que isso está acontecendo. Não esquece de sempre dedetizar, de estar atento também. E tem algo muito importante, todo excesso revela um desequilíbrio. E se a nossa casa está vulnerável, essas coisas começam a acontecer. Então você precisa aprender a limpar e proteger a sua própria energia e a energia do seu lar. Se você não consegue, não sabe nem de que forma, eu fiz um curso que ensina isso de maneira simples, prática, que você já começa a pegar agora mesmo, já sai aplicando. Então se você quer de verdade pegar isso aí e botar em ação, vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever agora mesmo nesse curso. O que mais você gostaria que eu explicasse qual é o significado que está acontecendo aí na tua casa? Coloca para mim aqui embaixo, porque afinal de contas, né, a questão dos cupins já foi uma dica de vocês. O que mais você gostaria de saber o significado espiritual e místico? Para você entender os recados? Porque tudo se trata de sinais. O universo está o tempo inteiro mandando sinais para você, para mim, para todos nós, nos direcionando para a gente fazer alguma coisa. E o que cabe a nós é prestar atenção, estarmos atentos para saber exatamente se nós estamos no caminho certo ou não. Fica aqui a dica para você. Aguarda aqui embaixo teu comentário e compartilha para aquela tua amiga, para aquele teu amigo que você sabe que está precisando ver isso aqui. Eu recebi esses tempos uma pergunta, foi: Aline, eu tô com muita formiga em casa. Tem algum significado? Tem sim. Nós vamos descobrir agora mesmo sobre o que se trata. Na tradição xamânica e muitos sistemas espirituais, insetos são vistos como portadores de mensagens e eles são símbolos de certas energias, de certas informações para todos nós. Então vamos lá, num contexto espiritual e xamânico, a presença das formigas. Número 1, trabalho duro e diligência. As formigas, elas podem ser um grande lembrete da importância do nosso trabalho duro, da perseverança. Se você tem enfrentado normalmente aí desafios ou grandes tarefas, as formigas podem estar te encorajando a continuar. Mesmo que os progressos eles estejam sendo lentos, não pare, siga em frente, persista, combinado? Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação eu chamei de comunidade de trabalho em equipe. Bom, o que isso significa? As formigas, elas trabalham bem juntas e elas trabalham para um bem comum. E cada uma delas acaba desempenhando uma função, um papel, para que esse sucesso da equipe ele aconteça. Então a presença das formigas pode ser um lembrete para considerar: será que você está conseguindo trabalhar em equipe? Será que não é você que precisa resgatar a questão da equipe para conseguir alcançar uma meta e algum objetivo? Então pode ser que seja um sinal para buscar trabalhar mais a tua cooperação ou para apreciar esse movimento importante de cada indivíduo dentro de um grupo. Porque às vezes você está dentro de uma família e não percebe que a família tem um propósito coletivo para ajudar vocês nisso dali. Terceira forma de interpretar a presença de muitas formigas na nossa casa: preparação e planejamento. Como assim? Tanto que tem aquele desenho, né, da cigarra e da formiga, onde ela tá trabalhando pra caramba, enquanto que a cigarra tá curtindo a vida. E aí chegou o inverno, ela ficou sem comida e as formigas estavam lá bem preparadas para valer. Então elas trabalham incansavelmente durante os meses mais quentes para armazenar comida. Por quê? Para o inverno. Então, se você está vendo muitas formigas, talvez seja um sinal para você considerar o seu futuro e começar a se preparar agora para o que está por vir. Olhar para o futuro, olhar para o que você quer daqui a um tempo presente na sua vida, o que você está buscando de verdade para você. E aí as formigas vêm nos chamar a atenção: ei, se organiza,
em termos de futuro, de lastro financeiro, de tranquilidade para você e para sua família. Outro significado muito importante que as formigas acabam trazendo para nós é a questão da paciência. Por que paciência, Aline? Porque apesar de elas serem pequenas, de elas serem lentas, as formigas elas são capazes de construir colônias inteiras, providenciando todo o alimento que é necessário. Então talvez elas estejam lembrando a gente de nós termos paciência e entender que as grandes coisas elas podem ser alcançadas em pequenos passos ao longo do tempo. E como nós associamos muito a formiga à questão do trabalho, às vezes dentro de um lar, quando as pessoas trabalham home office, elas acabam trabalhando muito e ancorando a energia do trabalho para dentro do nosso lar. E isso não é benéfico. Nós precisamos saber diferenciar o trabalho da energia de lar. E se você está trabalhando demais, as formigas também podem acabar aparecendo para mostrar que você não está indo na direção certa. Por quê? Porque tudo que é exagero não é saudável, muito menos é uma coisa equilibrada, o que dirá então vai trazer a paz e a harmonia com uma hóspede não temporária, sim permanente, para dentro do nosso lar. Então é hora de revisar esses comportamentos. Se você tem trazido muito trabalho para casa, porque não tem conseguido render o suficiente no trabalho, é hora de repensar a tua rotina, o quanto daqui a pouco você está se ocupando em vez de estar rendendo. E aí é que entra, sim, você perceber que a ajuda se faz necessária. Buscar ajuda de algum colega de trabalho, buscar ajuda de algum profissional, o escalão maior do seu trabalho, que tem mais experiência para contribuir para você, seria muito bacana. Então convém você nesse momento, sim, buscar essa ajuda para equilibrar a tua vida pessoal com a profissional. Porque toda vez que a vida profissional acabar preponderando e entrando demais na tua vida íntima de uma casa, de um lar, as formigas podem acabar começando a se mostrar. E é assim que muitas pessoas têm chegado até mim, enfrentando verdadeiros colapsos mentais, beirando aí a síndrome de burnout, que está fazendo elas adoecerem, e quando nós estamos doentes, nós não conseguimos ser mais leves e felizes com as pessoas que nos cercam. Então, se você está percebendo isso está acontecendo com você, é a hora sim de pedir ajuda. E a maioria das vezes nos venderam uma ideia de que pedir ajuda seria sinônimo de fracasso, de fraqueza. Estou aqui para te dizer que não é. É sinônimo sim de inteligência, daquela pessoa que sabe que não consegue mais lidar com algo sozinho e que precisa buscar ajuda antes que perca sua esposa, seu esposo, sua família, o seu emprego e entre em uma condição de vida extremamente delicada. Então vamos recapitular aqui quais são os significados das formigas quando elas aparecem no nosso lar. Número 1, trabalho duro e diligência. 2, comunidade e trabalho de equipe. Número 3, preparação e planejamento. Número 4, paciência. E número 5, workaholic. E aí, qual desses aqui que mais marcou para você? Qual deles você sentiu que está presente na tua vida? Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber. E agora eu peço a tua ajuda, porque se você chegou até esse vídeo, ele não é à toa. Ele também está servindo para ajudar alguém que está próximo de você, que está vivendo essa situação. Fica de butuca ligada, antenadas, olhando o que está acontecendo ao teu redor para se surpreender, que vão ter pessoas que vão falar sobre esse tema para você e você vai poder então recomendar esse vídeo para ajudar elas a enxergar o que elas não estão vendo, que é o significado das formigas que estão aí invadindo às vezes a casa dela, fazendo ninho na casa dela e não deixando mais ter paz. Imagina, dá para deixar mais uma comida em cima de uma bancada que quando vê tá preto de formiga, só quem passou por isso sabe o quanto é ruim e até mesmo desesperador enxergar uma cena como essa. E agora você tá sabendo qual é o significado que isso tá trazendo. Combinado? Agora é com você. Compartilhe então esse vídeo e se você ainda não me segue no canal, bora me seguir? Aí embaixo vou deixar um lugarzinho para você me seguir. Beijo enorme. Tchau, tchau.